Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Tânia Machado, estou aqui junto com vários colegas para falar de um tema extremamente interessante, numa jornada de encontros que a gente já tem com o grupo Authors Clubbers, né? Essa mesa redonda traz várias experiências e a gente tem a certeza de que vai ser uma experiência incrível para todos que estão aqui participando e para os nossos ouvintes. O tema de hoje é o Hospital do Futuro versus o futuro dos hospitais. Quais novas tecnologias estão ajudando a transformar os hospitais de hoje e para alcançar mais qualidade do cuidado. Eu tenho aqui na mesa com a gente o Ademar Oliveira, que é presidente da Associação Catarinense de Medicina. Seja bem-vindo, Ademar. O Antônio Carlos Endrigo, diretor de tecnologia da PM, o Carlos Alberto Sacumani, do AC Camargo, o Érito Marques, que é da Universidade Federal Fluminense, professor e diretor lá da universidade, o Felipe Reis, que é gerente executivo de tecnologia médica e inovação da Beneficência Portuguesa, da BP, o Hans Doman, que é diretor médico do Hospital Digital, o Renato Nogueira, do Hospital Santa Marcelina, e a Sheila Miltsteide, será que falei certo? Superintendente, né, de estratégia do Sírio-Libanês, né? Então, eu queria que vocês dessem boa tarde para os nossos ouvintes, né, e para a nossa mesa aqui, e na sequência o Cláudio Juliano faz uma abertura contextualizando como a gente vai conduzir esse evento. Sejam bem-vindos. Obrigado, Tânia. Obrigada. Cláudio, você quer falar? Eu gostaria que cada um falasse rapidamente. Matheus, Armin e Fábio, dê as boas-vindas e, na sequência, os nossos convidados. Pode ser? Pode ser. Então, obrigado, boa tarde a todos. Boas-vindas e obrigado pela conversa hoje. A ideia é ouvi-los, ouvir bastante a troca de experiência de todos. Então, prazer muito obrigado em nome da Volters de estar presente hoje e conversar com todos. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com a Tânia, né, com todos vocês também, com o Dr. Cláudio Juliano, CEO da Folks, né? Acho que essa troca de experiências e de visões aqui sobre o futuro dos hospitais, o Hospital Futuro, vai ser bem rica aqui, né? E a gente tem feito essas conversas com várias instituições, né, nesses últimos 2 anos e meio, já de quase 3 anos de pandemia já, né? Então, esse aprendizado com vocês é sempre muito rico. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Armin Spegatis. Obrigado pela presença de vocês, um prazer de ver vocês aqui todos. E como o Matheus falou, estamos aqui para ouvir, aprender com vocês sobre tecnologias para fazer um hospital no futuro e do futuro. É super legal. Bom, Sheila, vamos lá, vamos deixar a Sheila falar e os demais? Bom, agradeço muito pelo convite ao Authors, a Tânia. É um prazer estar aqui com esse grupo para falar de Hospital do Futuro, o futuro dos hospitais. Acho que trazer um pouquinho das experiências de cada um de nós aí nas nossas jornadas em saúde. Acho que todos aqui de longo prazo, com experiências bastante complementares e visões de futuro também. Então, com certeza vai ser uma roda de conversa bastante rica. Obrigada. Carlos, pode ser? Você se apresenta aqui para o nosso grupo, para quem está nos ouvindo. Eu vou iniciar aqui a sequência. Bom, primeiro, Tânia e Tim Jobs, agradeço a oportunidade de estar aqui debatendo desse assunto, que é um grande desafio. A gente discutir aqui o que vai acontecer com os hospitais e o que os hospitais vão se transformar no futuro, né? Eu acho que esse pessoal que trabalha em hospital, a Sheila, o Felipe, o Renato, o Hans, tem aí um trabalho enorme para tentar adivinhar onde eles vão estar daqui 2, 3 anos, 5 anos e o que eles vão virar, né? Eu estou muito curioso aqui para ouvi-los e tentar aprender alguma coisa com eles aqui. Bom, eu queria agradecer primeiro o convite para participar dessa discussão com pessoas que eu represento aqui. E eu acho que é um assunto muito importante nos dias de hoje. A gente está
saindo da pandemia, e discutir um pouquinho como é que vai ser o Hospital do Futuro, como é que nós vamos tratar os nossos pacientes, como é que nós vamos entregar a saúde. Eu tenho certeza que vai ser de uma maneira completamente diferente em muitos aspectos do que nós fazemos hoje. Eu acho que isso vai acontecer até uma velocidade bastante rápida. Então, acho que é um momento propício para nós discutirmos isso. Bom, aproveitando então aqui a deixa, TM Jobs, Voltas, excelente iniciativa, parabéns, obrigado pelo convite. Um prazer enorme estar no meio de pessoas tão selecionadas, tão bem selecionadas pela experiência, pela contribuição que tem a dar. Certamente a conversa vai ser riquíssima e já vou deixar aqui a primeira provocação de que não vai vir, o Hospital do Futuro já está chegando, já está por aí e a gente vai ter que abrir a cabeça para enxergar o hospital com outros conceitos e com outras perspectivas, né? Talvez do que a gente se acostumou nos últimos 10 anos. Mas a gente vai ter a oportunidade de fazer as provocações um pouco mais à frente. Então, eu sou o Renato, eu agradeço pelo convite da Tânia, os colegas que aqui estão, acho que é um pouco isso que o Hans trouxe, né? Pensar no futuro, mas também tentando solucionar as coisas do presente, porque o hospital não para, né? Nenhum complexo hospitalar vai parar, e acredito que passa por também uma troca de mentalidade, porque só a tecnologia em si, ela não faz muita coisa se a gente não troca a mentalidade. Acho que essa é a provocação que a gente tem que fazer também. É isso, obrigado. Bom, eu sou o Wellington, eu queria dar muito boa tarde a todos. Agradecer desde já a Tânia, a TM Jobs, a Walters pelo convite. É uma honra estar aqui com um grupo tão dileto, né? tão selecionado. Só falar para fazer uma correção, Tânia, eu sou professor da Rural, né? Meu segundo doutorado foi na UF, em Ciências Cardiovasculares. Eu queria deixar uma provocação, né, também para a gente começar. É possível pensar um hospital do futuro que não esteja integrado à atenção básica? Eu deixo aí para a gente começar a pensar. Tânia, meu nome é Ademar Paes Júnior e eu quero agradecer o convite, também o pessoal da Volters, da Folks, e da mesma forma como os que me antecederam, é um prazer estar discutindo aqui para a gente falar um pouco sobre a incorporação de inovação tecnológica ou não nesse cenário desafiador pós-Covid, que trouxe o hospital para o centro da necessidade da atenção, né? A gente não pode deixar de lembrar disso, mas que esteja integrado num conceito de ecossistema de saúde, né? E não apenas como um centro isolado de serviços, né? Excelente. Obrigado pelo convite. Queria agradecer a todos, a Walters, a TM Jobs, Tânia. Prazer estar aqui com vocês e bastante ansioso para a gente tocar um pouquinho nesse assunto tão interessante que aguça tanto as nossas paixões, os nossos desejos, que é o futuro da saúde, o futuro dos hospitais. Cláudio, com você agora. Bom, meu nome é Cláudio Juliano, eu sou CEO aqui da Folks, né? Esse trabalho do Hospital do Futuro, a gente vem trabalhando nisso há algum tempo, né? Para tentar antecipar o futuro, né, Tânia? Acho que esses eventos também nos ajudam nisso, como é que a gente consegue antecipar isso. Então, muito legal estar aqui nesse evento aqui organizado pela TM Jobs, né, com apoio aí da Volters Club. Então, sempre compartilhar esses assuntos é um prazer, porque é o nosso dia a dia, né, de trabalhar com essas evoluções, como eu falei há pouco, antecipar. E vendo aqui os comentários de todos, né, a gente vê as grandes oportunidades que temos dessa antecipação, né, e um reposicionamento, talvez, do hospital dentro de um sistema de saúde cada vez mais integrado, enquanto sistema e não sistema de informação. Tá? Então, eu
vou falar aqui alguns tópicos gerais para poder a gente conseguir depois desenrolar essa nossa conversa a partir da experiência de cada um, a partir dos seus pontos de vista, mas vou começar primeiro falando de onde nós esperamos que o hospital esteja no futuro, antes de falar do hospital do futuro, né? Por isso que esse trocadilho é muito legal, porque a gente pode, eu acho que o Érito colocou um ponto fundamental, né? A gente está falando de sistema de saúde, o hospital é parte integrante desse sistema de saúde. O Demar também trouxe, o hospital na pandemia foi o centro da atenção ao paciente pela gravidade dos pacientes na pandemia. Então, o hospital, enquanto instância de alta complexidade dentro do sistema de saúde, ele tem que ser complementar e contínuo dentro de uma linha de atendimento, de atenção à saúde do paciente, a atenção integral à saúde também do indivíduo. Então, o hospital, primeiro ponto, seja agora ou no futuro, ele é parte integrante do sistema de saúde. Tá? Ele não pode estar apartado. E a gente não pode deixar que ele se separe desse sistema de saúde. Tá? Então, acho que tem que caminhar para um futuro no qual o hospital vai estar sempre conectado nessa linha de cuidado do paciente, sendo a instância mais complexa, né, aquela que consegue dar o atendimento mais especializado e, portanto, se posicionando como ele deveria sempre ser no nível terciário da atenção à saúde da população. Tá? Então, eu espero que o Hospital do Futuro, em termos de posicionamento, seja dessa maneira. Eu acho também que a gente tem que olhar o Hospital do Futuro, né, como um hospital, agora olhando para dentro. Né? O Hospital do Futuro, ele tem que ser um hospital altamente conectado interna e externamente. Falando de interoperabilidade interna e externa. Estou falando de um Hospital do Futuro que tem eventos adversos cada vez mais raros de acontecer. Por quê? Porque tem alta tecnologia para aumentar a segurança do paciente. Também, no Hospital do Futuro, o que eu vejo é que nós tenhamos sistemas capazes de ajudar o profissional de saúde a cuidar melhor do paciente, né? Falando de apoio à decisão clínica com inteligência artificial, né? Estamos falando de cada vez mais fazer com que as tecnologias facilitem o atendimento pelo médico, pela enfermeira, assim por diante. E também no Hospital do Futuro, a jornada do paciente será de verdade digital, né? Hoje a gente tem uma jornada muito quebrada, né? A gente vai de Uber, por exemplo, para o hospital, chega lá, tem que assinar uma papelada enorme por conta da burocracia com as operadoras, né? Podendo também ser mais digital nesse momento. Então, o Hospital do Futuro vai ter uma jornada digital do paciente, do médico, do auditor, de todos aqueles que interagem com o hospital, uma jornada digital, né? Então, esse Hospital do Futuro, ele vai estar bem posicionado no sistema de saúde e vai estar altamente conectado, tecnológico, para poder ganhar eficiência e segurança. Pelo menos a minha expectativa de quem trabalha na área de saúde digital é minha expectativa também como cidadão. A gente também sabe que há grandes diferenças entre diversos países. A gente tem países que estão mais avançados, né? Pegando alguns dados da HIMSS, né, que tem um modelo de maturidade, que é o EMHAM, que avalia o grau de maturidade digital de um hospital, são 8 estágios, do 0 ao 7. Né? E a gente olhando isso como referência, olhando países como os Estados Unidos, hoje a grande maioria dos hospitais americanos estão nos estágios 5 a 7. Ou seja, eles estão no nível mais alto da escala. Né? Mas estou falando de um país que tradicionalmente tem investido muito no hospital e nos últimos anos mais ainda com vários dos projetos governamentais que transformaram a saúde americana. Estou dizendo que a saúde americana é boa, não. Estou dizendo que aconteceu com os hospitais e que eles se tornaram mais digitais com o passar do tempo. Então, é assim nos Estados Unidos, é assim parcialmente na Europa, variando muito de país para país, né? E lá ainda muitos hospitais estão abaixo dos estágios
abaixo do estágio 4, né? Aqui na América Latina, a gente tem visto um crescimento desses hospitais, né, buscando a sua digitalização, no sentido de se tornar digital, né, cada vez mais. Hoje nós temos 10 hospitais, estágio 7 da RIMS, tivemos o primeiro hospital também na Colômbia, né, que conquistou o estágio 7. Então, são os hospitais que estão buscando aquilo que eu falei que é a minha expectativa de ser o hospital do futuro, um hospital altamente conectado, com alta segurança do paciente, ganho de eficiência operacionais, buscando referências como o modelo da RIMS para ser esse hospital do futuro. Então, nós, nessa discussão aqui, a Tânia vai puxar aí a nossa conversa, mas tem um bloquinho, né, que vai falar do hospital do futuro. Que características são essas? Quais são os desafios que a gente enfrenta para chegar lá, né? Como garantir que a gente vai, de fato, ter um hospital do futuro e o hospital no futuro vai estar bem posicionado? Esse caminho para lá, como é que as tecnologias são adotadas ao longo desta jornada, né? Como é que as instituições estão hoje? E o que é que a gente precisa fazer para, de fato, conquistar os benefícios que ele traz. Dúvida zero, pessoal, que a gente vai ter muito hospital digital no futuro breve, né? Mas tem que ser digital, não tem que ser simplesmente sem papel. Simplesmente sem papel a gente já tem. A gente tem que ter um hospital do futuro que seja, de fato, muito melhor do que é hoje, ajudando ele a estar no lugar certo que tem que estar. Obrigado, Cláudio. Eu vou fazer aqui 2 perguntas nessa primeira rodada, queria perguntar para vocês como que vocês enxergam esse hospital do futuro, o que caracteriza esse hospital, e aí, olhando muito para o que o Cláudio trouxe, né, o nível de maturidade, né, a gente está há 10 anos trabalhando esse modelo no Brasil, o quanto a gente avançou, mas o quanto a gente ainda precisa conquistar. E aí eu entendo, né, e a gente colocou essa pergunta aqui para a gente conversar, que os desafios, né, em mais qualidade e eficiência acabam fazendo com que os hospitais busquem, de fato, superar esses desafios, né, que é sustentabilidade operacional, a questão financeira, cultural, ainda mais no nosso país, né? Muito, muito cultural, isso impacta muito nesse avanço dessa maturidade de tecnologia, a questão de qualidade, os investimentos em tecnologia, medicina de precisão e principalmente o que a gente vai falar muito aqui de interoperabilidade. Então, eu queria, nessa primeira rodada de perguntas, que vocês respondessem isso para nós. O que caracteriza esse hospital? E quais são esses desafios, né, a gente perpassando, né, por esses desafios que a gente tem no nosso país. Uhum. Bom, eu vou começar aqui, vou seguir a ordem da minha tela aqui. Eu gosto muito de traçar um paralelo do que está acontecendo com a saúde hoje com o que aconteceu com os bancos no passado. Para a gente entender a posição dos hospitais. Então, há 20 anos atrás, e a agência bancária era comum, toda semana a gente tinha aqui a agência bancária. Qualquer transação tinha que fazer fisicamente lá. Hoje eu pergunto a vocês quantas vezes vocês foram na sua agência bancária no último ano. E talvez a resposta seja nenhuma vez nos últimos 4 anos. Então, a primeira colocação que a gente tem que fazer é justamente essa. O hospital, na verdade, a gente tem que usar ele cada vez menos do ponto de vista físico. Ele tem que cumprir uma parte da jornada, e não toda a jornada como ocorre hoje, ainda hoje ocorre, né? Então, a gente tem vários recursos para permitir que isso ocorra. Recursos como a telemedicina, até que o Endrigo, que foi para discutir telemedicina há muito tempo, que faz com que os hospitais sejam, eu gosto de um termo de hospital sem paredes, quer dizer, eu posso levar para qualquer lugar, né? Eu tenho que entender que a jornada do paciente ela é muito maior fora do hospital do que dentro do hospital. E hoje a gente tem recursos digitais que permitem que eu consiga monitorar essa jornada fora. Então, eu vejo que a gente tem uma oportunidade grande de utilizando os recursos digitais e tecnológicos, de fazer com que toda essa jornada ocorra fora do hospital
e que amplie, então, a ação do hospital para outros ambientes. Quer dizer, fisicamente não, mas digitalmente sim, tecnologicamente sim. Até uma forma da gente entender a importância de tecnologia, inovação, saúde digital, é olhar para essa tela aqui e ver que alguns cargos que estão aqui descritos são cargos que talvez não existissem há 5 anos atrás. Felipe é gerente executivo de inovação e tecnologia. Eu sou coordenador médico de inovação e tecnologia da Camargo. O Endrigo é diretor de inovação e tecnologia lá da APM. Quer dizer, são cargos de profissionais de saúde já olhando para um novo cenário, né? Já com a missão de incorporar tecnologia, criar ecossistema, trazer novos recursos, transformar a saúde em saúde efetivamente digital. Então, eu acho que isso mostra a mudança que está ocorrendo nesse momento, e eu acredito que daqui a alguns anos nós vamos olhar para trás e vamos ter a mesma sensação que nós temos com os bancos hoje, né? Hoje eu faço tudo do meu aplicativo na minha mão, no meu celular. Eu não preciso ir mais à agência. Talvez, no futuro, eu só vá para o hospital para ser operado e sair do hospital o mais rápido possível. O Endrigo levantou a mão e depois o Hans, e aí a gente dá a sequência, porque eu acho que é bacana ter essa interação entre vocês, tá bom? Então, Endrigo, por favor. Eu levantei a mão, acho que esse recurso é bom para a gente ter uma ordem, uma sequência, assim, ter confusão aí de sobreposição das pessoas falarem. Mas eu quero pegar o gancho no que o Carlos falou, que tem um aspecto que é difícil da gente passar a ideia desse novo hospital. Porque quando a gente fala de hospital, a gente pensa num lugar físico, né? Só que o hospital é muito mais do que um endereço físico, né? Ele tem ali dentro um serviço que ele presta, um conjunto de profissionais de saúde, de gestores, que atuam naquele local físico. Mas o desafio, e eu acho que a tendência, é a gente levar esse conhecimento fora, além desse local físico. A gente experimentou um pouco disso na pandemia, né? Muitas UTIs a gestão aconteceu em hospitais aqui de São Paulo, de outras cidades, em locais que nem tinham UTI, né? Então teve que passar todo o conhecimento, não só assistencial, mas como também de gestão, de cuidado desses pacientes longe e locais que não eram nem espaços físicos de UTI, mas tiveram que se adaptar. Eu estou usando UTI porque foi uma coisa recente que aconteceu aí conosco, mas tem outros muitos serviços que o hospital pode prestar também à distância, né, sem ter o lugar físico de atendimento. E também não é só a questão de pensar em home care, que usa o endereço físico do paciente, mas é muito do conhecimento, do serviço que o hospital desenvolve dentro dele, que ele tem esse conhecimento, ele transferir isso para locais, não necessariamente endereços físicos, né? É difícil, questão de sair da caixinha, é um pouco difícil, mas eu acho que é uma tendência, porque o hospital tem que contribuir conosco nesse conhecimento que ele desenvolve. Eu acho que onde você tem a medicina mais de alta complexidade e de ponta é dentro de um hospital. É ali que se desenvolve muitas pesquisas, onde se tem as coisas mais complexas que se pode se imaginar, que é utilizada na gente, em doenças, é tudo dentro de um hospital. Então, pegar esse conhecimento e, de alguma forma, pegando aí o gancho dessa visão que o Carlos trouxe para a gente, que aconteceu com os bancos, o hospital fazer isso. Eu acho que isso e aí, Tânia e Cláudia, é coisa assim de muitos, muitos anos na frente, né? Lógico, como o Renato mencionou na fala dele, tem os problemas de agora que a gente não pode deixar de dar foco. Mas é bacana a gente talvez ter essa ideia lá de futuro. Oi, Hans, pode falar. Bom, vou seguir aqui, primeiro para já agradecer antecipadamente, que eu vim aqui hoje meio para fazer uma terapia para mim. Assim, Levantamos a bola para você aí, né, Hans? Mas eu vim realmente hoje para fazer uma terapia
E pelos primeiros 5 minutos, eu vou agradecer o convite, vou encerrar por aqui, porque saí bem da terapia nesses primeiros 5 minutos, assim, estou com medo do resto, é melhor parar por aqui. Brincadeiras à parte, tem duas coisas interessantes aqui, né? Como o Endrigo falou, enfim, Carlos também comentou, a ideia física é muito ligada à palavra hospital, né? Se a gente for ver a origem da palavra hospital, ela está, de fato, ligada a um albergue físico, né? Então, uma palavra que é usada que representa uma localidade nos últimos séculos, obviamente que isso vai necessitar um tempo para a gente digerir algo que não é bem assim mais, né? Assim como aconteceu com a Airbnb, em termos de hospedagem, né, que você ficava preso à figura do hotel, você quebrar esse conceito que agora você não está preso para a figura do hotel, que você pode chegar num lugar simplesmente para dormir mesmo, né, e que você pode resolver todo aquele processo de uma maneira muito mais rápida, fácil, com muito mais variedade, etc., a gente vai passar por essa questão aqui, né? Outro ponto que foi fundamental foi o comentário do Ayrton aqui, né? Quando ele fala em atenção primária, né? E aí, para além de atenção primária, até diria eu, né? Para todo o desenho assistencial numa dada comunidade, numa dada região, seja ela um bairro, uma cidade, um estado ou um país, né? O terceiro comentário que eu quero fazer, assim, ainda a nível de pontuar algumas questões, se a gente entrar hoje na página da Organização Mundial da Saúde e for lá ver o hospital, a gente vai ver um parágrafo que é muito claro, né? O segundo parágrafo ali, ele é bastante claro na hora que ele fala, devido aos desafios do sistema de saúde ao redor do mundo, vem nascendo um novo, em várias experiências ao redor do mundo, vem nascendo uma nova versão de hospital, né? Onde ele começa a atuar desde a casa do paciente, perpassando unidades ambulatoriais, até, de fato, chegar ao procedimento intra-hospitalar propriamente dito, né? Que é um pouco disso que a gente está falando aqui. E, para comentar nessa abertura, né, conversa sobre o hospital tem que ter caso clínico, né? Se não tiver caso clínico, não é conversa de hospital, né? Então, vamos lá, caso clínico, vida real, tá? Caso clínico de vida real. Um senhor de 62 anos, obeso, hipertenso, até então sem nenhuma manifestação mais relevante, ele procura o nosso hospital, o Hospital Digital Vita, basicamente para fazer um acompanhamento com o nutricionista e um programa de emagrecimento, né? Sem nenhuma queixa clínica outra que não fosse a hipertensão arterial. Ele faz uma consulta para buscar um encaminhamento com o colega, enfim, ele consegue encaminhamento, começa o trabalho com o nutricionista, a equipe de saúde começa também a acompanhá-lo num programa de caminhada, ele faz esse programa durante uns 2, 3 meses, e nesse momento ele começa a sentir dor no peito, angina aos esforços, né? Ele não reporta para a equipe de saúde do Hospital Digital e procura uma instituição presencial de alta qualidade, e nesse hospital presencial ele faz uma tomografia, identifica uma lesão de tronco e mais outras 2 lesões de ramos coronarianos, ele é levado ao cateterismo no mesmo dia, faz o cateterismo pela radial, confirma a lesão de tronco feia, importante, significativa, mas, de fato, as outras 2 lesões também confirmadas, e ele sai desse cateterismo com uma indicação cirúrgica. Isso era uma sexta-feira e vai para casa com uma indicação cirúrgica. No sábado de manhã, ele entra, então, pelo seu aplicativo, pelo seu telefone, no Hospital Digital Vita, através de um sistema de acesso avançado, ele busca uma consulta com o cardiologista para buscar uma segunda opinião. O cardiologista, então, recebe os exames através do aplicativo para dentro do prontuário dele, incorpora aqueles exames para dentro do prontuário, avalia os exames, lesão de tronco, clássica, até com algum alto grau de risco, com algum grau de risco até, confirma a indicação cirúrgica, transcorre uma consulta absolutamente convencional de pré-operatório de cirurgia cardíaca, por que não pode ser catéter, por que tem que ser cirurgia, como é que é o pré-operatório, como é que é o pós-operatório, enfim. E, ao final da consulta, o que seria normal seria ele, então, voltar à equipe que indicou presencialmente o procedimento
para que ele pudesse fazer o procedimento. Para surpresa, ele diz o seguinte: não, eu quero ser acompanhado pela equipe do Hospital Digital. Bom, está bem, excelente, vamos acompanhá-lo. Na segunda-feira, a sua enfermeira, que já o acompanhava, era a mesma enfermeira, ele conhece pelo nome, a Camila vai entrar em contato para dar as orientações. Na segunda-feira de manhã cedo, entra-se em contato com a operadora do paciente, analisa-se qual é a melhor opção do seu ponto de vista de custo-efetividade, lógico que a questão técnica é fundamental, e identifica-se uma opção no qual o Hospital Digital também tem uma equipe. Entra-se em contato com essa equipe, esse paciente é encaminhado, então, para essa equipe, com a recomendação de fazer o pré-operatório internado, devido ao risco da lesão de tronco, ele faz o pré-operatório, na sexta-feira ele opera, no domingo ele está de alta da UTI, mas aparece o relato no sistema de que ele, na verdade, fez uma fibrilação atrial, então inicia-se a mildarona para ele poder ter alta da UTI, então, na segunda-feira, e na quarta-feira, então, ele tem alta para casa, com, graças a Deus, um bom curso clínico, a não ser essa pequena intercorrência da fibrilação atrial, com a recomendação de fazer uma consulta de retorno presencial em 15 dias. A equipe virtual volta a entrar em contato com ele, porque acompanha todos os dias da internação, todas as evoluções, o que aconteceu, não aconteceu, interagiu com a família durante todo o período de internação, conversando com a esposa, principalmente. Ele fica acertado, então, o protocolo de acompanhá-lo diariamente, do seu ponto de vista de pesquisa de sintomas cardiovasculares, recorrência de sintomas cardiovasculares, e inspeção pela tela das cicatrizes cirúrgicas. No quarto dia, identifica um ponto de pus na cicatriz da perna, isso é avisado ao médico virtual pelo sistema, que imediatamente manda uma receita de antibiótico para esse paciente, que vai na farmácia, compra e antecipa para o dia seguinte, combinado também com a equipe que está integrada pelo mesmo sistema, a consulta presencial, em vez de ser no 15º dia, para já fazer o retorno já no 5º dia. Ele vai, é identificado um pequeno abscesso embaixo daquele ponto de pus, esse abscesso é drenado, ele continua com antibiótico terapia, isso tem cerca de 60 dias e o Valtencir está ótimo, graças a Deus, já emagreceu mais 12 quilos depois da cirurgia. E isso, para mim, é o esboço de um hospital digital, e é por isso que a gente se apresenta como um hospital digital hoje, né? Porque aonde está o hospital digital? Como diz a Organização Mundial da Saúde, o hospital digital não é mais, e a gente já comentou isso aqui, um local físico, ele é muito mais integrado por sistema do que por parede, ele tem o acompanhamento de todo o processo, desde o nível primário de atenção até o nível terciário de atenção, e a sua transição de retorno ao nível primário de atenção, passando pelo nível secundário. Ele tem as informações clínicas deles todas catalogadas no mesmo prontuário e em outros, e há uma integração de profissionais de grupos econômicos diferentes que mal se conheciam anteriormente e que puderam participar de um cuidado coordenado. Então, assim, eu acho que é nessa direção que a gente vê um hospital do futuro e um hospital digital, que é algo que a gente vem, então, experimentando e queria já de cara compartilhar com vocês essa experiência. Obrigado, Hans, perfeito. Sheila, você que está aí no Sírio com estratégia, inovação também, como é que vocês veem esse movimento todo? Coloca a sua experiência, por favor. Vamos lá. Eu acho que a minha fala talvez traz alguns pontos, né, do Hans, enfim, e talvez do próprio Cláudio, mas com alguns complementos de um olhar de como um provedor hospitalar, que obviamente todos têm um temor, né, quando se fala, se quer inovar e se quer ser digital, mas não se quer perder receita e nem paciente internado. E aí fica sempre esse dilema na mesa, e eu acho que o que a gente vem caminhando na visão mais estratégica, principalmente os hospitais mais maduros, né, que tem aí uma visão de inovação já mais no front, é pensar realmente que o hospital vai, daqui a alguns anos, ser quase que um centro de regulação de um ecossistema, né, como disse, acho que o Ademar, né? Então, a gente vai se colocar mesmo no centro do ecossistema, pensando em navegar esse paciente nesses cuidados primários, secundários e terciários,
e realmente botar para dentro quem de fato faça sentido a gente ter cuidados intensivos. Porque quase que, como foi agora citado, a gente consegue resolver grande parte, né, dos cuidados assistenciais à distância, quando a gente tem uma qualidade tanto das ferramentas utilizadas, e acho que aí o Cláudio da Folks deve ter vários exemplos, assim como a gente capacita os médicos na ponta para usar de toda essa inteligência digital para, de fato, fazer um bom diagnóstico, conseguir cercar, né, os cuidados de saúde e de doença em toda a linha de cuidado, né, no end-to-end mesmo. Mas a visão que a gente tem, eu vou trazer um pouco, tem uma visão Sheila, né, que acaba sendo personificada, talvez por anos de consultoria, um pouco mesclado com operadora, um pouco com hospital, e eu fui de cada um desses players da cadeia, cada um com seus interesses e vendo de uma forma essa digitalização e o que seria esse hospital do futuro, o futuro dos hospitais e o hospital do futuro, né? Mas, na verdade, eu acho que a gente tem que pensar que o hospital, por si só, não sobreviveria sem essa modernização, no aspecto até do que a gente já tem visto de se ter os tais command centers, se pensar em ter salas de situação para se entender o tipo de paciente que a gente está internando, olhar e automatizar o máximo possível a alta inteligente, a parte de remuneração baseada em valor, como é que a gente faz tudo isso sem a gente ter o digital embarcado, como é que a gente faz workforce management, né, sem ter digital, como é que a gente automatiza a glosa, como é que a gente starta protocolos de sepse, falando coisas bem simples mesmo, tá? Como é que a gente garante a predição para depois puxar o paciente de volta por meio de uma rastreabilidade mais preditiva, para que a gente consiga cercar os cuidados de uma forma mais profunda, pensando em ecossistema. Então, no fundo, o que eu queria trazer aqui, Tânia, frente a essa sua pergunta, é que eu acho que o hospital, ele deixa de ser só um hospital, ele passa a ser um centro regulador de um ecossistema maior, onde digital é um grande meio, um ferramental facilitador, e aí, dentro de tudo que a gente possa pensar, né, machine learning, inteligência artificial, enfim, wearables, fazendo uso disso tudo, obviamente que não é para todas as camadas da população, e a questão de acesso, quando a gente fala em hospital do futuro, e o futuro dos hospitais pega muito, né, no sentido da saúde suplementar. A gente também, é impossível a gente falar em inovação e digital sem a gente pensar em acesso, né, e eu acho que dentro das estratégias, a gente deveria, quando discute esse tipo de tema aqui, antes de qualquer coisa, porque inteligências preciosas em tecnologia aqui, conjuntamente numa roda de conversa, vão ter ideias maravilhosas de como transformar um hospital num hospital totalmente digital, inovador, e cercar com esse ferramental. Mas como é que a gente viabiliza acesso, né? Então, a gente tem muito essa preocupação quando a gente senta para discutir estratégia futura, né? E também tem uma questão de captação de funding, né? Porque a gente tem um monte de hospitais filantrópicos, a gente tem hospitais que não têm tanta facilidade assim, que são mais autônomos na busca na captação financeira, enquanto outros estão com os fundos atrelados e tal. Então, as capacidades de investir para formatar esse ecossistema que eu estou falando e fazer esse hospital ser muito mais um centro regulador do que a gente chama de cuidados de transição, porque a palavra deshospitalização causa um certo anticorpo, mas que na verdade seria a forma como eu gostaria de tratar isso enquanto estratégia é falar de deshospitalização e tratar o hospital como centro de regulação. Mas eu acho que cuidado de transição, embarcando tecnologia dentro do que é possível se acessar a nível de pricing, né, a nível de negociação com as operadoras, é o que a gente deveria caminhar para e passo, e aí dentro de um roadmap bem, assim, realmente pensando como é que a gente faz isso de uma forma embrionária, porque numa camada de 7 mil hospitais, ou acho que agora até mais, né? Falar de hospital do futuro para talvez 10, 15 hospitais aí das principais regiões do país seja super factível, e para o resto, né? Então, eu acho que esse assunto rende discussões
riquíssimas, de muito mais que de 1h30, e eu acho que até cabe aqui, de repente, ter um núcleo de inteligência para a gente pensar como é que a gente viabiliza isso no país, de forma bastante criteriosa, né, mas aterrissando os nossos sonhos, porque quando a gente fala em estratégia, eu tô há 22 anos na área de saúde também, então, assim, e a gente já ouviu falar de tudo, né? Acho que todos nós aqui, mas acho que agora mais forte. A diferença é que agora está mais forte, todos nós quase que temos obrigação, sendo provedores, de termos um núcleo de inteligência de dados embarcado, mas como é que a gente usa isso de forma a melhorar os nossos resultados e a experiência do cliente dentro desse contexto de customer experience, né? Que na verdade tudo isso só existe porque tem um paciente, né, sendo cuidado, inclusive nós, né, que somos também usuários do sistema. Então eu trouxe vários pontos, tá? Acho que, mas que talvez cada um aqui na sequência vai puxando esse fio, né, para a gente ir juntos costurando, né, aí essa coxa de retalhos. Essa coxa de retalhos, mas fechando a minha fala, eu falaria que o Hospital do Futuro, para mim, é centro regulador de um ecossistema que tem que viabilizar um núcleo de inteligência de dados para trazer melhor experiência do cliente, com uma estratégia embarcada, mas viabilizada por uma condição econômico-financeira que nem todos têm. Sim. Então, talvez essa resposta a gente não chegue às 6h30 aqui com ela fechada, mas a gente tem riquíssimas discussões para colocar na mesa e seguir aí com esse tema estratificado mesmo, cada hora falando um pedacinho do que cada um aqui vai trazer, tá? Legal, Sheila, obrigada. Felipe? Eu penso, assim, se eu fosse olhar para o objetivo do Hospital do Futuro, se fosse vou roubar uma metáfora aqui de pesquisa, aqui tem o Carlos que trabalhou com pesquisa, o Érito também já fez pesquisa, se a gente fosse pensar no endpoint primário de desenhar o Hospital do Futuro, provavelmente nós gostaríamos de ter pessoas, seria o nosso principal indicador, né? Pessoas mais persistentemente saudáveis, né? Ou seja, saudáveis no longo prazo. E aí eu não sei se precisa nem de hospital, não tenho a resposta. O que vai ser, mas a gente vai ter um objetivo muito claro, a gente tem uma missão para cumprir, que é ter as pessoas persistentemente mais saudáveis. Eu tendo a crer que, como as pessoas vivem a maior parte das suas vidas longe dos hospitais, ter as pessoas persistentemente mais saudáveis significa nós, organizações de saúde, nos aproximarmos dessas pessoas onde elas estão a maior parte das suas vidas. E não é possível fazer isso sem o digital. Não tem como eu carregar as paredes da BP e colocar dentro da casa das pessoas, colocar os equipamentos da BP dentro do trabalho das pessoas. E, então, isso só é possível ser feito de forma digital. Então, eu acho que, nesse sentido, o Hospital do Futuro ele passa por provavelmente utilizar as tecnologias para a gente conseguir concretizar o nosso objetivo, que é ter as pessoas mais saudáveis, persistentemente mais saudáveis. Quando eu estou dizendo persistentemente, eu quero dizer de forma sustentável, né? E aí leva em consideração os recursos necessários para que a gente mantenha as pessoas saudáveis. Então, qualquer transformação que a gente vá fazer na saúde, que os hospitais precisem ser feitos, precisa estar olhando para esse objetivo, para esse endpoint primário, e não é possível fazer isso sem um bom plano. Modelos como o da RIMS, outros modelos possíveis, mas pensar em como reorganizar esse sistema, mas sempre com foco nesse objetivo, é super importante. Então, eu penso que, concordo muito com a Sheila, vai passar muito por organizações de saúde que vão além de simplesmente atender os pacientes dentro das suas portas, né? Então, acho que é assim que eu imagino esse Hospital do Futuro. Obrigada, Felipe. Renato? Olá, gente, vocês estão me ouvindo bem? Só dar um joinha, só para... Estou tendo um retorno aqui.
Primeiro, novamente agradecer a Tânia, né, e ao Cláudio, e falar que eles me ajudaram na intervenção deles na pergunta, porque eu fiquei com medo de ser mais um Pedro de Lara para falar do futuro do hospital, do jeito também tem um lado negativo, né? Então, que bom que vocês me tiraram a condição de ser o Pedro de Lara. Para falar só, o Pedro de Lara, para quem não sabe, é aquela figura, né? Que é quem falava mal de todo mundo que se apresentava, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque, obviamente, tem um know-how de todos nós, de avanço, de melhoria, né? No entanto, também tem coisas muito negativas que, se continuarem do jeito que está, também ficará ruim. E que bom que o Cláudio, ele reformula a pergunta dele e fala assim, que Hospital do Futuro nós queremos. Opa, me ajudou pra caramba nisso, né? Eu falo disso porque tenho a oportunidade de trabalhar tanto na saúde privada quanto na saúde pública, tanto na atenção primária quanto na atenção terciária, lá no Santa Marcelina, e por conta dos recursos, da forma do Hospital C, a gente acaba fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? E eu queria reforçar o que eu introduzia como mindset, a mudança de mentalidade, com um caso rápido de um mapeamento que a gente fez. A gente estava mapeando, Tânia, a forma de a gente melhorar o acesso dos trabalhadores à nossa medicina do trabalho. Estávamos mapeando e tal, e vamos verificando as dores. Não sei se é de vocês, mas a medicina do trabalho nem sempre é tão bem vista pelos trabalhadores por vários motivos. E aí a gente estava tentando melhorar o acesso, aquela coisa toda, e a gente percebeu que a maioria dos trabalhadores, eles iam lá pessoalmente para marcar consulta. E a gente falou, então vamos fazer isso, inovar, colocar telefone para eles ligarem, né? Porque nem isso tinha. A equipe lá que coordenava entendia que tinha que marcar consulta lá pessoalmente e não marcar por telefone. Pois bem, Tânia, nós colocamos lá não só o telefone, colocamos o WhatsApp e tudo mais. Certo dia eu fui lá verificar se estava tudo certo, e aí eu fui marcar um periódico para mim. Quando eu cheguei lá na recepcionista, eu perguntei assim, escuta, já estou aqui, vou fazer o periódico, quero marcar minha consulta, né, programada. Ela falou assim, a marcação de consulta, senhor, é só por telefone. Eu falei, sim, por telefone, legal. Você pode me dar o número? Ela pegou um papelzinho, timbrado, né, e com o número do telefone. Eu falei assim, não dá para aproveitar, porque eu já vim de longe, né, para mim marcar a consulta, ela falou só por telefone. Eu falei, e esse telefone é de onde é? Ela olhou para trás e falou assim, é aquela ali, ó, aquela menina que atende. Eu falei, é? Aí eu me afastei uns 3 passos para trás, Hans, contando um caso clínico para você, viu, Hans? Aí eu liguei do meu celular pro número que ela deu. Aí a menina atendeu, falou, meu nome é fulano de tal, medicina do trabalho. Eu falei, queria agendar uma consulta para mim. Aí a menina agendou na hora, na minha frente. Aí a outra que tinha me atendido e ficou olhando uma para a cara da outra, deram risada, e ao invés de elas desligarem, elas continuaram a ligação. Ou seja, o que eu quero dizer? Assim, você pode ter a melhor tecnologia, você pode ter o sistema da NASA, se as pessoas não trocarem a mentalidade, que é isso que um pouco a Sheila traz também, se a gente não quiser avaliar, ter senso crítico e operacionalizar, de fato a coisa não vai funcionar. Outro caso, eu estava responsável para diminuir o número de pacientes SUS dependentes no pronto-socorro do Hospital Santa Marcelina de Itaquera. 65% de quem passa lá é classificado como verde, que são geralmente são pessoas com doenças de doenças crônicas primárias, como hipertensão e diabetes, que deveria estar sendo cuidado pela atenção primária, daí o que os colegas falaram da importância do ecossistema estar bem desenhado. E eu fui atrás, então, para saber por que essas pessoas iam lá, e eu percebi que tinha 45% eram hiperutilizadores. Segundo a literatura, mais de 4 vezes passando no mesmo serviço é um hiperutilizador. E a queixa era sempre a mesma. E uma das questões que a pessoa hiperutilizava é porque ela não conseguia passar em consulta na atenção primária. Ela passava na atenção secundária pelo ambulatório
E depois do especialista, o cardiologista, por exemplo, estabilizar a pessoa, ela deveria voltar para a atenção primária. Só que ela tinha que ir pessoalmente lá marcar consulta na atenção primária, sendo o mesmo ciclo, o mesmo ecossistema. Pois bem, eu descobri, Tânia, conversando com uma liderança intermediária, que o Santa Marcelina, nosso ambulatório, existia um sistema operacional que bastava o cardiologista colocar o resumo da alta médica, colocar lá na intranet, o médico nosso, também da UBS, que é a mesma OS, pegar esse relatório de alta e ele continuar o cuidado. Eu perguntei para ela assim, que bom que tem isso, por que a gente não usa então? Ela falou, porque ninguém nunca pediu. Eu falei, mas quanto tempo tem esse sistema que é permitido que o cardiologista possa mandar o relatório de alta médica para o médico da atenção primária? Acho que faz uns 4, 5 anos, Renato, mas assim, ninguém nunca pediu. Você pode formalizar por e-mail? Eu falei, mas essa reunião já não basta? Não, porque tudo tem que virar uma ordem de serviço, né? Eu falei, tá bom. O que eu quero dizer isso? Estou trazendo um cenário que pode parecer esdrúxulo, mas é reforçando que a necessária mudança da mentalidade das pessoas que atuam na área da saúde, seja ele saúde pública, saúde privada, complementar ou não. Então, nessa esperança que eu tenho do Hospital do Futuro, eu quero um hospital que ele faça parte, sim, desse centro regulador, como a Sheila está trazendo, e que ele seja mais claro, mais lúcido para as pessoas, por exemplo. Por que não um hospital dizer, como existe em alguns países, qual é a taxa de reinternação, ou qual é a taxa de qualidade de vida depois de uma cirurgia que ele faz? Para que as pessoas saibam que ao ir para o hospital, ele vai ter chances disso ou chances daquilo, né? Acho que também passa por uma outra coisa que a gente tem discutido, e a Tânia é super inovadora nisso, quando ela junta várias lideranças, né, de várias maneiras, e um deles é pelo grupo do WhatsApp, né, Tânia? A gente vê os debates dos colegas, cada um puxando para uma ponta, e a gente também precisa discutir o Hospital do Futuro, ou a questão do sistema de saúde do Brasil, né? Será que está indo bem o sistema de saúde complementar com o SUS? Parece que não está complementando ou suplementando, né? Então, a gente precisa também pensar um pouco nisso quando a gente pensa no ecossistema de saúde. Então, eu acho que são alguns insights que eu queria trazer e... Legal. E eu agradeço essa prévia, né? Obrigado. Obrigada, Renato. Antes de passar para o Érito e o Cláudio Juliano, eu queria ouvir o Ademar, né? Porque, assim, eu acho que até agora, pegando até a fala do Renato, o Ademar, ele é presidente da Associação Médica Catarinense, e aí a gente entende, né, o quanto é importante engajar, né, os profissionais, e principalmente a área médica, nesse avanço que a gente está trabalhando para o Hospital do Futuro, né, Ademar? Eu queria te ouvir um pouquinho antes de passar para o Érito. Você pode nos falar a sua visão, claro. Como você enxerga isso, até aí pela Associação Médica? Não, é super interessante, porque eu, além de presidente da Associação Médica, eu também tenho uma empresa de tecnologia, que é a Lifes Hub, que atua na área de inteligência em saúde, e eu vejo essa dificuldade nas duas pontas, né? Primeiro que eu acho que a gente está muito longe de um ecossistema, acho que a gente tem uma arena, né? Uma arena de disputas, né? Acho que a gente tem que deixar bem claro isso aqui. Não tem ecossistema, né? A gente tem o hospital puxando de um lado, o plano de saúde do outro, a empresa do outro tentando pagar a conta. 80% são planos coletivos empresariais ou coletivos por adesão. Está uma crise danada, ninguém consegue pagar, a seguradora reclamando de tudo, querendo baixar a tabela do hospital, o hospital querendo inovar, mas não conseguindo repassar valor de inovação para isso. Então, aí você começa a restringir quem inova a um grupo muito restrito de hospitais, ou que são ligados a grandes fundos, ou ligados ou com algum tipo de subsídio, ou ligados a universidades que têm outras fontes de funding, mas a grande massa de hospitais do Brasil, que são hospitais pequenos, não tem a menor condição. Aliás, muitos hospitais não sei nem como continuam abertos, né? Então, a gente tem aí um desafio gigantesco aí pela frente para fazer isso. Quem está na ponta está no modo sobrevivência, né? Quando a gente vai ligar e vai falar sobre inovação, interoperabilidade, né? Telemedicina já é um avanço, né? Teleconsulta, né? Já é uma vitória enorme. E eu vejo que uma das causas é que a gente não percebe, às vezes, uma
uma certa desconexão assim, da compreensão da assistência médica hospitalar, mas uma falta de relação com uma inteligência de dados para você entender como que está funcionando essa estrutura que envolve o hospital e a assistência médica hospitalar. E um dado que foi chamado a atenção aqui, de uma maneira que muito clara pelo Renato, uma estratégia até de comunicação básica mesmo, né? De você falar das possibilidades que tem. Então, quando você vai montar uma estrutura, uma estratégia, né, de inovação, você precisa mostrar que resultados que você vai trazer para aquele cliente, potencial cliente, e como que isso pode impactar positivamente o sistema. Aí a gente enfrenta dois grandes problemas. Primeiro, às vezes a inovação que você está levando não é como é que eu vou te dizer, a urgência do momento ali, não está dentro daquela prioridade estratégica para aquele ciclo, para aquele ano, e aí você tem muita dificuldade de encaixar aquilo dentro da lista de problemas que estão para ser resolvidos na mesa de todos os gestores. A segunda questão é que muitas vezes você até está resolvendo algo que está na lista de problemas, gestor, mas você tem muita dificuldade, a área de tecnologia às vezes tem dificuldade de mostrar o resultado financeiro mesmo, econômico, como que está impactando aquilo para ser adotado numa situação de extrema instabilidade financeira que o sistema de saúde está vivendo hoje. Então, o que eu vejo é que a gente precisa, às vezes a gente tem que ter a meta lá na frente, a gente precisa pensar grande e buscar isso, mas eu acho que a gente tem que fatiar isso em estágios, né, identificar qual é o nível de maturidade que você está em São Paulo, nos grandes hospitais de São Paulo, ou nos hospitais médios de São Paulo, ou nos hospitais da periferia de São Paulo, ou nos hospitais do interior do Brasil, são realidades absolutamente diferentes, né? Então, e às vezes quando você chega, às vezes, querendo levar um novo projeto, ele fala, a vontade dele assim, olha, eu estou subfinanciado, esse é o meu maior problema, né? Então, a gente enfrenta essas dificuldades. E sobre a questão da classe médica, eu acho que a classe médica deseja muito entender, compreender todo esse movimento de inovação, mas isso está restrito a poucos profissionais, até por limitações de formação, por limitações de comunicação, né? Eu converso muito com o Endrigo, nós somos associações médicas irmãs, a ACM e a APM, temos muitas afinidades do ponto de vista de estratégia em tecnologia, e a gente tem uma grande dificuldade para realmente levar esse conhecimento, porque você precisa ter formação, né? Não basta apenas informação sobre tecnologia, né? Então, eu vejo assim, movimentos como esse, e eu quero agradecer a possibilidade de participar, são extremamente importantes. Eu acho que nós temos muita tecnologia disponível, nós temos muita coisa que já pode começar a ser feita hoje, né? Mas que a maioria dos hospitais não tem condições de absorver, e às vezes os grandes hospitais podem absorver, mas eles têm agendas, às vezes, diferentes e mais urgentes que estão para ser resolvidas no curto prazo, num sistema absolutamente fragmentado, sob tensão e ainda num ambiente regulatório extremamente complexo, né? Sim. Obrigada, Ademar. Érito, você fala para a gente, aí, Cláudio, na sequência você conclui, tá, essa rodada, que eu acho que é importante. Bom, mais uma vez, boa tarde a todos. Foi muito bom ouvir aqui os comentários e as provocações. Primeira coisa que eu queria lembrar, né, quando o professor Eric Topol, né, chamado, né, pelo sistema, pelo NHS americano, inglês, para avaliar o sistema, como o sistema está, etc., ele traz, né, algumas ideias, algumas leituras, dizendo, olha, não está tão bom quanto a gente gostaria, e a gente está falando de um dos melhores sistemas públicos do mundo. E por que não está bom? Bom, precisa acrescentar coisas, né? Então, inteligência artificial, robótica, blockchain,
o wearables, como já foi comentado, e etc. Né? Então, isso aí é uma leitura interessante. Mas o meu medo, quando essas coisas são colocadas, é que muitas vezes algumas pessoas tomam isso e associam a invenção como um sinônimo, né, desse hospital digital. Né? Então, se a gente olhar até no nosso ordenamento jurídico, o invento ele é diferente da inovação. Você pode ter um invento, né, inventar alguma coisa e aquilo ali não se tornar uma inovação. Um exemplo aonde eu quero chegar. Imagina que a gente tenha a gente já tem isso, estruturas com prontuários, com blockchain, etc., absolutamente funcionais, etc. Mas pensando num sistema ou numa proposta de ecossistema, como nos trouxe o Ademar, se a gente quer que esse suposto ecossistema que a gente quer construir funcione, eu preciso que isso não se aplique ao paciente quando ele vai lá no Sírio. Não, eu preciso que, em termos de país, eu tenha a informação desse paciente que foi atendido em São Paulo, no Rio, ou lá no interior do Acre. A questão aí retorna, né, que nos chama a atenção, aí eu volto para falar da Ademar, a gente vive um ambiente, um suposto ecossistema, um desejável ecossistema, onde está todo mundo insatisfeito. O paciente está insatisfeito, os profissionais de saúde estão insatisfeitos, os hospitais estão insatisfeitos, as operadoras estão insatisfeitos. E no sistema onde todo mundo está insatisfeito, todo mundo, né, no nosso caso aqui, que se propõe a falar de inovação, você acaba sendo escanteado com frequência. Fala, pô, não, cara, não tem, isso não é viável, econômico, financeiro agora, vamos colocar isso num outro momento. E aí a gente tem as dificuldades de fazer com que essa proposta que vocês trouxeram por etapas sejam efetivamente viabilizadas. Mas falando das características, como você propõe, é difícil definir o que vai ser o hospital de futuro. Dar uma definição aqui, a gente sairia com umas 15 diferentes. A gente tem, realmente, acho que o termo características, coisas que a gente vê como potenciais e úteis para viabilizar isso. A primeira delas, eu vou começar invertendo, o modus operandi de pesquisa em saúde, o hospital viabilizará isso, na minha leitura, contínuo. Hoje a gente trabalha a pesquisa de uma maneira muito estanque. Então, eu espero que algum grupo vá pensar daqui a algum dia para analisar determinado dado, ou vai fazer um estudo de conta. A coisa é muito lenta. E muitas vezes esses pacientes, e nós, a pesquisa, não precisa ser só para pesquisa clínica, precisamos de respostas mais rápidas. Mas só dá para fazer isso se eu tenho um modelo de dados, como já foi colocado ali, que funcione, vamos colocar online. Eu estou coletando e fazendo análise, eu tenho uma pesquisa, que aí eu gosto desse termo, que é contínua. E não aquela coisa estanque, dedicada em poucos centros, com profissionais. Então, esse é o primeiro ponto para mim. O modus operandi de pesquisa precisa mudar. Até porque eu gosto dessa ideia do Edrigo, do hospital sem paredes. Quem disse que o hospital sem paredes? Né? Quem disse que o hospital precisa ter paredes? Só por causa da definição lá atrás. A gente, ao longo do tempo, criou definições que nos foram úteis. Criamos as especialidades são uma tentativa da gente conseguir contemplar o conhecimento de uma forma, mas a gente sabe que um paciente, ele não é só dermato, ele não é cardio, ele é tudo junto, a gente costuma dizer que ele não lê o livro, né? Então, dito isso, esse hospital sem paredes é um hospital também, a gente pode dizer que é um hospital, quando nós temos alguém, um grupo fora daquela cara de hospital, fazendo análise de dados em um departamento, em um local totalmente do lado do hospital, ou fora, ou em outro lugar, em outro país que seja, não importa. Mas aqueles dados sendo analisados, gerando valor, gerando conhecimento, ali também eu diria que é hospital, é esse hospital sem paredes. Um paciente que está em casa e que está sendo monitorado 24 horas, é hospital sem paredes. E aí eu trago a experiência do Hans, é fundamental, porque se ele está usando um wearable e aquele wearable apita, é uma FA, corre para o hospital. Vamos ver, se for um infarto, pô, a gente... tempo é músculo cardíaco, né? Então você coloca stent, aquele paciente tem uma sobrevida melhor. Então a inovação, ela, na minha visão, a inovação, quando bem feita, ela está muito ligada à redução de desfecho, geração de valor, diminuição de custo, etc. Mas, como disse, como o sistema, do jeito que está, a gente tem dificuldade. E para encurtar minha fala aqui, eu poderia elencar outras características, mas uma outra que me chama a atenção é a falta de literacia.
literacia das pessoas, não no nosso caso aqui, mas de formação de capital intelectual, tanto em saúde por parte do paciente. Os pacientes não entendem, não têm condições mínimas de literacia de determinadas condições, que seria fundamental esse paciente ter. Hoje eu digo, no Brasil, se acontecer alguém engasgar no restaurante, se não tiver um médico ali, poucas pessoas vão saber fazer uma manobra de Heimlich, que deveria ser ensinada na escola. A BLS é para todo mundo, não é só para o médico ou para o enfermeiro, não, é para todo mundo. Então, a gente precisa mudar esse modus operandi para o paciente e para o médico. Nós hoje falamos de inteligência artificial, blockchain, wearables, etc. Quais as universidades hoje têm isso integrado como parte do currículo? Poucas. E muitas vezes por iniciativa de colegas abnegados que colocam aquilo ali como uma optativa, etc. Fala inovação, a gente tem que criar esse ambiente. Né? O ambiente técnico começa na universidade, na formação. É do médico, não, de qualquer profissional de saúde. Então, eu vou encurtar aqui, e eu acho que aqui a gente tem várias provocações. Sim, obrigada. Cláudio, com você. Depois a gente vai fazer uma rodada para encerrar, vamos pular lá algumas perguntas para a gente poder concluir aqui, porque você viu quanto assunto denso, né, que a gente tem para discutir. Como a Sheila falou, dá para fazer 2, 3 eventos. Fábio, acho que a gente vai ter que fazer mais alguns eventos com essa mesma turma aqui, porque não tem como a gente cortar, né, o raciocínio lógico dessas pessoas pensantes e brilhantes aqui, colocando a sua experiência e falando de práticas, como a gente colocou aqui, né? Então, a gente não vai conseguir concluir todas as ideias, e isso é ótimo, né? Sinal que a gente tem muito assunto para argumentar e falar, mas fica aqui uma provocação da gente fazer mais um evento com esse time aqui. E aí, acho que também fica bacana a gente, de repente, documentar isso através de um e-book, sabe? Cada um escrever um capítulo com as suas experiências. Eu acho que a gente precisa pensar nesse formato, que também é bem bacana. Cláudio? Não tem resposta curta, né, para uma pergunta dessa natureza. Por isso que os comentários sempre foram muito pertinentes em mostrar diferentes características ou diferentes ângulos de visão sobre o que é esse hospital do futuro, né? Quais são as características que ele tem. A gente pode observar que tem questões que mostram um processo completo, assistencial, digital, integrado, né? Também na posição do hospital no futuro, de como ele vai estar devidamente conectado com as demais instituições que fazem parte do sistema de saúde. Tecnologias um pouco mais avançadas, né, que vão também permitir esse hospital do futuro, que foi colocado aqui. As preocupações do público e do privado. O hospital do futuro é para poucos ou deveria ser para todos, né? O nosso país mesmo está cuidando disso através da estratégia de saúde digital para o Brasil, né, que é uma estratégia formal. Para quem quiser conhecer mais, está no site do Ministério da Saúde, no link que é saudedigital.saude.gov.br. Então, tem todos esses ângulos de visão sobre o hospital do futuro, né? E aí eu acho que cada um aqui pode trazer essa sua experiência, e o que apenas eu tenho certeza que é um consenso aqui do grupo é que precisa o hospital do futuro realmente existir enquanto uma instituição altamente avançada. Não dá para pensar que no futuro a gente ainda tem hospitais não digitais, né? Esse eu acho que é o único consenso. A gente tem dúvidas, talvez, de quais são as prioridades, do como fazer, se é para todos, mas é consenso que a gente precisa de um hospital digital no futuro o mais breve possível, que aí vem as velocidades da chamada aceleração digital. Como é que a gente conseguiria fazer isso, né, Tânia? Então, acho que conseguimos pegar diferentes pontos de vista aqui nessa discussão. Ótimo, perfeito. Então, assim, eu queria só encerrar com vocês, e depois a gente pode, como eu falei, pensar num outro formato para dar continuidade, porque ficou assim, muito enriquecido as discussões e as pautas e tudo que vocês trouxeram para nós. Eu queria que vocês falassem como vocês imaginam um futuro com mais evidência científica, prontuário com suporte à decisão clínica, medicina de precisão, né, olhando para o futuro, com mais foco nessa medicina preventiva, como o próprio Hans trouxe, né,
também falando desses eventos adversos, como é que a tecnologia nos ajuda, né? Tanto nessa evidência científica, nessa questão dos eventos adversos, e com esse aumento de custo de medicamentos que a gente vê, né? Não só de aumento, mas falta de medicamento, como a gente consegue, né, usar a tecnologia a nosso favor. São muitas perguntas que eu tenho para fazer, mas eu queria condensar nessas três, para que vocês fossem assim, bem objetivos e a gente seguir aí já para um encerramento. Vamos lá, Carlos, você foi o primeiro, eu acho que a gente pode começar com você, né, Carlos? Pode ser que o Felipe já tinha levantado a mão, quer começar com o Felipe? Carlos, eu faço questão que você comece, cara, por favor. Não, eu acho que você... Muito obrigado, Felipe. Tânia, você colocou uma coisa bastante importante, né? Temos esse desafio de trazer a pesquisa, de avaliar sistemas de suporte à decisão clínica, etc. Eu acho que a primeira resposta para tudo isso é investir em dados. Tá bom? As instituições de saúde precisam ser data-driven, para utilizar uma palavra da moda, né? Só que isso ainda é um caminho que não foi trilhado, porque se você pegar a grande maioria das instituições de saúde hoje, elas falam que elas precisam ter dados, aí você vai perguntar como é que é a estrutura de coleta de dados dela, de Big Data, e eles não têm. Não tem data lake, não tem uma estrutura de business intelligence de BI bem estruturada, não tem nada disso, né? E aí, se a gente for escalar um pouquinho mais, a gente não tem nem o profissional, que é fundamental para isso, profissional de dados, um cientista de dados em hospital. Hoje, os grandes hospitais de São Paulo já investem nesse tipo de profissional, mas a grande maioria dos hospitais nem tem esse profissional como recurso, né? E ele é importante, porque de dados a gente vai para análise de dados, para analytics, que vai gerar algoritmo de inteligência artificial, que vai gerar uma pesquisa mais bem fundamentada e mais rápida, como falou muito bem o Hérito, que talvez um dado em tempo real eu consigo ter uma pesquisa mais rápida, e a gente pode até escalar para o Real World Data, Real World Evidence, que é uma coisa fundamental hoje que a própria indústria farmacêutica está atrás. E compartilhar todos esses dados, né? De novo, cai na questão da criação do ecossistema, né? Porque o ecossistema de compartilhamento de dados também se fala muito e até agora a gente não consegue ver ele, do ponto de vista palpável, visível na grande maioria dos serviços. Então, eu diria para vocês que a gente tem vários desafios, tudo que foi falado aqui, e que você colocou agora. A gente tem o desafio de criar o ecossistema que não existe, a gente tem o desafio de colocar o hospital a crescer fora das suas paredes e como ele vai fazer isso. Tem o desafio do ensino, de capacitação das pessoas e até na formação médica, que tem que mudar um pouco, né? Eu tenho uma experiência com a Santa Casa de São Paulo. Santa Casa de São Paulo criou uma liga acadêmica de inovação, chama-se Inovação. Eu tive a oportunidade de fazer mentoria dos alunos dela. Eu estou acompanhando os alunos dela. E é interessantíssimo você ver como o aluno de medicina hoje já pensa em tudo isso que a gente está discutindo aqui, né? Ele só precisa ter isso no currículo dele que ele não tem ainda. Ou seja, nós temos várias etapas, várias coisas a fazer, várias lições aprendidas e várias etapas que nós vamos ter que vencer. E eu acho que tudo que foi falado aqui é em cima disso. Mas eu diria para vocês que, para essa última pergunta que você fez, a resposta disso é buscar dado e criar essas estruturas data-driven. Perfeito. Vamos lá, Felipe? Agora Obrigado. É você, não adianta passar a bola. Depois agora você... sou eu, não. Agora sou eu. Não vou fugir, não. Dessa vez eu não vou fugir. Tânia, eu vou compartilhar com os colegas aqui um dilema que tem sido bastante recorrente nesse momento que nós estamos vivendo dentro da inovação. O que tem acontecido muitas vezes? A gente vai sentar com uma startup para conhecer uma nova ideia, uma nova solução, e muitas vezes a gente se depara com ideias muito interessantes, propostas boas, modelos de negócio já pensados, mas soluções que ainda precisam de amadurecimento do ponto de vista do uso.
lá na BP, eu vou tentar tangibilizar isso para vocês. A gente trabalha na BP com o conceito de cuidado digital, que é propriamente você pegar a tecnologia e utilizá-la diretamente no cuidado de saúde, perfeito? A tecnologia tocando o paciente. Ok. Então, a gente tem a seguinte tese, que no futuro você vai entrar num consultório médico, o médico vai, ou não precisa nem entrar, né, Rodrigo? Não precisa nem entrar no consultório, pode ser de casa mesmo. O médico vai escutar a tua história, vai desenhar ali um plano de cuidados, e ele vai te prescrever um remédio, eventualmente uma terapia, uma fisioterapia, uma terapia psicológica, um acompanhamento nutricional. Ele vai te prescrever um dispositivo IoT, um app para você fazer um treinamento comportamental, ele vai te prescrever um óculos de realidade aumentada para te ajudar a fazer atividade em casa, exercício em casa. Então, a gente trabalha com essa tese, que no futuro a gente vai ter a tecnologia como parte da prescrição do profissional de saúde. Só que essa realidade ela só vai chegar se a gente tiver uma sólida base de conhecimento científico de como utilizar essas tecnologias, esses novos dispositivos. A base da pirâmide de adoção tecnológica ela é conhecimento e conscientização. A gente só adota uma tecnologia quando a gente tem conhecimento e consciência a respeito do valor dessa tecnologia. E a gente precisa trabalhar para diminuir o gap entre essas novas tecnologias disponíveis e o uso prático delas. Existe um gap hoje, e a gente precisa diminuir isso. Então, hoje, quando uma startup bate na porta da BP e ela não tem um nível de maturidade pronto para poder colocar o que ela está desenhando para o futuro, a gente coloca para dentro e tenta desenhar um ambiente de pesquisa para ajudar a construir esse conhecimento necessário, criar essa base de conhecimento sólido para que o gap entre essas etapas se reduza. Então, esse é um ponto que eu queria falar. E falando um pouquinho, só para fechar, sobre qualidade, sobre eventos adversos, como é que as tecnologias... Eu milito na área de segurança do paciente há bastante tempo, entre outras coisas que eu fiz. A tecnologia, a gente... às vezes coloca a tecnologia como o Deus ex machina, né? Vai vir, vai baixar, vai resolver todos os problemas do hospital, os pacientes não vão cair mais, como uma solução no estalar de dedos. E o que a gente precisa fazer é uma análise melhor das diferentes tecnologias ou suas aplicabilidades. Então, por exemplo, do ponto de vista de qualidade, quando você tem um evento adverso, é muito importante para você imaginar que tipo de tecnologia que pode te ajudar na solução daquele problema para evitar uma recorrência, analisar, por exemplo, o modo de falha. Então, não adianta se você, por exemplo, se você tem um problema lá que o modo de falha, aquele evento adverso ocorreu por um lapso do profissional, que é um modo de falha existente na teoria de qualidade e segurança do paciente, ou seja, aquele profissional ele esqueceu uma etapa, ou uma etapa excessivamente repetitiva, às vezes a automação é uma excelente tecnologia, porque ser humano ele não é feito, ele não foi desenhado para repetir tarefas continuamente sem falhar. Quem faz isso é máquina. Ser humano não consegue repetir. Se você pedir para uma pessoa fazer um desenho de uma casa 40 vezes no hospital, todas as casas vão ser diferentes. Então, lapsos são muito comuns e pode se resolver com automação. Se você tem, por exemplo, um modo de falha como deslizes, por exemplo, que são aquelas vezes que o profissional, por exemplo, toma um atalho, sistemas de alerta e apoio de decisão são extremamente úteis. Então, quando uma empresa tiver, uma organização de saúde, estiver adotando uma tecnologia ou adotando tecnologias para melhorar os seus níveis de qualidade e segurança do paciente, é muito importante compreender como as falhas estão ocorrendo e como os eventos adversos estão ocorrendo dentro daquele contexto. Porque senão você cai no risco de adotar tecnologias que não vão resolver o seu problema. Então, eu queria fazer essa vírgula aqui, porque isso é uma coisa muito importante. A gente precisa ter um planejamento para isso. A gente precisa, senão a gente não obtém os resultados que a gente deseja. Então, para encerrar isso, Tânia. Obrigada, Felipe. Bom, ficou bom agora para o Endrigo e o Hans falar, né?
Sim, o problema é o tempo, Tânia. Desse tópico, eu queria falar pelo menos 1 hora, sozinho, mas vamos lá. Assim, eu quero juntar duas coisas, uma que o Eu Carlos prometo fazer falou... outro evento desse, tá, Rodrigo? Sim, Vamos sim, fazer, com porque certeza. de fato a gente precisa argumentar mais, tem muita coisa para discutir. Presencial, então um papo então. gostoso também. Olha aí, Fábio, eles querem presencial, vamos lá, vamos fazer. Melhor ainda. Tem dois assuntos aqui, 2 pontos aqui que eu queria trazer, o que o Carlos trouxe nessa pergunta final, e um conceito que a Sheila trouxe do centro de regulação de um ecossistema, que é o papel do hospital. Esses 2 pontos, se a gente for trabalhar nisso, no modelo de remuneração dos hospitais hoje, eu acho que é praticamente impossível os hospitais sobreviverem com essa mudança. Dados, hoje, não só para hospitais, para prestadores, eles ter os dados só deles e só com eles é uma forma de se empoderar. E isso, não estou criticando o hospital, ou o laboratório, ou o próprio médico que tem os dados do paciente, porque é a regra do jogo. O jogo jogado está sendo dessa forma, né? E a remuneração já está assim desde os primórdios dos tempos, né? E está se tentando mudar esse modelo para um foco em desfecho clínico, em valor que traz. Difícil, porque se os hospitais não tomarem cuidado nessa mudança, ele perde receita e quebra. Eu trabalhei na ANS em 2010, 11, 12, e logo quando entrei na ANS, o CEMED, que é a Comissão de Materiais e Medicamentos lá do governo, mudou uma regra que ele passava a tributar os medicamentos e materiais que os hospitais consomem, como se fosse um comércio que os hospitais faziam. Foi assim, da noite para o dia. E se aplicasse aquele tributo, os hospitais deixariam de existir da noite para o dia. Foi assim uma loucura. Então, não pode mexer nessa estrutura de remuneração de forma muito rápida, tem que ser com calma. E dados hoje, as pessoas fidelizam um prestador de serviço porque os dados estão lá. Na hora que os dados estiverem em qualquer lugar, essa fidelização deixa de existir. Mas ela é importante para o hospital prestar um outro tipo de serviço que hoje até eu queria aqui parabenizar. Aliás, esse assunto de dados, obrigado a informar para vocês que eu tenho um conflito de interesse, porque eu sou sócio investidor de uma empresa que se propõe a fazer um repositório de dados clínicos. CNU é cliente nosso, e eu parabenizar a Beneficência Portuguesa, porque para um hospital entrar num compartilhamento de dados é um belo desafio. E a Beneficência Portuguesa é o único hospital hoje que está integrado conosco. Ela tem um projeto muito bacana com outras 2 operadoras nesse repositório, ela usa o nosso repositório, e somos uma startup, viu, Felipe? Vamos conversar lá, precisa ajudar a gente a evoluir nesse assunto, porque e aí eles estão inovando muito. O trabalho que a Beneficência Portuguesa está fazendo nesse aspecto de atenção primária e levando o hospital fora das suas paredes para as operadoras poderem gerar mais saúde para os seus pacientes é um belíssimo desafio. A Beneficência Portuguesa está fazendo isso. Então, esse é o desafio, mudar o modelo de remuneração. A Beneficência Portuguesa está começando nesse caminho. Talvez eles tenham muito a nos ensinar em mudar a remuneração que eles têm hoje e se manter sustentáveis. Tá? Eu tenho muito para falar, Tânia, mas eu quero também deixar espaço para o Hans, tá bom? Obrigado mais uma vez aqui, assunto incrível, aprendi bastante hoje aqui. Obrigado. Rodrigo sempre um gentleman, né? Eu vou também aqui tentar respeitar aqui o nosso tempo da melhor forma possível. Alguns pontos que surgiram que eu acho que são importantes da gente comentar, né? O primeiro, em relação ao momento que a gente sai dos grandes centros, né? Então, de novo, para quem está vivendo assim, essa experiência de estar integrando hospitais e prestadores dos mais diversos pelo Brasil afora, e essa integração não se dá necessariamente pela tecnologia, esse é o ponto que eu quero trazer. O caso clínico que eu contei aqui, eu poderia ter contado numa pequena cidade do interior do Brasil, que muitas das vezes nós temos vidas em algumas cidades pequenas e menos dependentes da tecnologia, que é o cenário ideal, é o cenário do futuro, né?
mas mais dependente de pessoas participando de uma integração que a tecnologia permite, isso se torna realidade. Então, surgiu aqui a questão de hospitais menores e de cidades menores, da mesma maneira que surgiu aqui a questão da educação, quer dizer, do treinamento das pessoas para lidar com a tecnologia, como surgiu também a questão da tecnologia ideal, aquela que brilha nos nossos olhos, que a gente quer chegar, e o que é possível fazer hoje, né? Então, assim, é possível, de fato, você ter essa instituição virtual que congrega diversos atores em torno de um cuidado coordenado, né? E é isso que a gente tem feito já. Hoje nós estamos com quase 200 mil vidas rodando em torno desse hospital virtual, já não é tão pouca coisa assim, né? Já é um montante bastante razoável, com diversas internações ocorrendo em diversas cidades do país, né? Através, nem sempre, da melhor tecnologia, da inteligência artificial, de todo mundo conectado, da interoperabilidade. Chegaremos lá, se Deus quiser. Mas existem alternativas, às vezes processos permitem a gente executar antes de que a melhor tecnologia nos ajude nessa direção, né? Fica aqui também uma provocação para os hospitais, e principalmente para os hospitais de São Paulo, né, onde a gente também está baseado, de fazer uma experiência com seus funcionários, né? A gente está fazendo isso com o hospital em São Paulo hoje, né? Eles contrataram o hospital físico, contratou o hospital digital para participar da gestão dos seus funcionários, para ver depois como é que isso pode se aplicar aos pacientes deles. E a gente deixa aqui essa oportunidade, esse convite, porque nada melhor do que a experiência para a gente entender como é que as coisas podem se dar e como é que a gente pode, através, então, de um sistema centralizador, um sistema por qual passam as ações, como eu disse, em diversos níveis de cuidado diferentes, a gente ter dados centralizados que permitam análises que hoje a gente tem poucas oportunidades de realizar. Então, fica aqui esse convite, assim, para que, já que estamos falando do Hospital do Futuro, que os hospitais estejam considerando a possibilidade de experimentar, né? Não necessariamente fazer, talvez antes de fazer o investimento, experimentar para achar os seus caminhos, para fazer as suas opções com as experiências vividas. E os funcionários talvez sejam uma boa iniciativa, uma boa alternativa para fazer essa experiência no sentido de experimentar, né? Fica aqui essa provocação. Nem sempre a gente precisa da tecnologia ideal pronta para que a gente consiga fazer muita coisa em cima do que a gente discutiu nessa última hora e meia aqui, e no horário aqui, agradecendo muito, e se Deus quiser teremos outros encontros, que tem muita coisa para falar e para a gente aprender em conjunto aqui. Obrigada, viu, Hans? Você trouxe uma colocação que eu queria também colocar aqui para o Fábio, o pessoal do Walters Covers, né? E alguns de vocês sabem que eu estou como presidente do Hub RH+, a antiga APSA, a associação mais antiga de RHs do país, são 62 anos, eu estou lá como presidente, e estou fazendo um trabalho desafiador de cultura mesmo nas organizações, né? Porque a gente fica discutindo entre nós, o que é óbvio, mas a gente precisa romper barreiras e levar isso para os contratantes, para as empresas, para que elas participem dessas discussões, né? A gente olhar o que de fato as empresas estão precisando e o quanto, por exemplo, nessa mesa aqui tem de oportunidades do lado de lá, né? Então, eu acho que para o próximo encontro, Fábio, a gente tem que trazer alguns contratantes que estão fazendo a diferença e que estão, na verdade, mobilizando o setor nesse sentido, né? Eles têm o poder, eles são os contratantes, eles que pagam, como bem disse o Ademar e o próprio Renato, né? Tem mais de 80%. Então, assim, a gente precisa olhar o poder desses contratantes nessas rodas de conversa que a gente tem colocado. Sheila, por favor. Bom, acho que o nosso horário já deu, né, Tânia? Então eu vou fechar, da minha parte, segundos. Assim, eu acho que cada um colocou pontos de vista que, como a gente falou, tem que ser discutidos amplamente depois, mas a minha provocação final seria, talvez um grande incômodo quando a gente fala de futuro dos hospitais e o Hospital do Futuro, pelo menos para quem vive a saúde há muitos anos, é a gente não ter nenhum registro eletrônico de saúde de pé, um RES estabelecido. Tanto se falou em conjunto mínimo de dados, tanto se fala de barramento, de interoperabilidade, mas o quanto é difícil isso aterrissar no Brasil, né?
até mesmo dentro de operações próprias, né, assim, às vezes dentro do mesmo sistema de saúde, né, uma medicina de grupo, uma cooperativa, enfim, até nesses contextos existe a questão dos dados serem colocados como sensíveis, a questão do compartilhamento fragilizar a estratégia, enfim, eu acredito que... E aí você trouxe também a questão o quanto a gente pode usar dados para facilitar o que a gente chama aí de gestão de eventos adversos, os near miss, enfim, cuidar melhor dos nossos clientes, né? Mas eu acho que a gente tem uma lição de casa anterior a essa. Eu acho que qualidade, segurança, se cuida demais hoje nos hospitais por conta aí de todas as acreditações e tal, e existe isso muito já na veia, mas talvez muito pouco baseado na questão de dados, né? Mas acho que a gente tem que voltar passos para trás para integrar o básico dos dados, para depois a gente falar que, de fato, a gente está gerindo o cuidado assistencial e todos os riscos que estão implícitos na cadeia dos cuidados, de forma a reduzir realmente os eventos que os nossos pacientes passam dentro das nossas instituições, sejam elas quais forem, das que são renomadas e atendem aí um público que tem acesso, que são notórios até a camada toda do SUS, e que deveria ser equânime, né? Então, acho que fica a provocação de se falar de dados, talvez, cada vez mais de forma país, Brasil, sistema público e privado, com um olhar menos fechado dentro do institucional, né? Acho que o institucional tem que se fazer valer disso, sim, como uma eminência externa, instituição inovadora, digital, tal. Mas eu acho que quem tem propósito mesmo em saúde deveria participar de discussões do todo e suscitar isso, como você falou, seja o e-booking e tal, e colocar as empresas que são as pagantes, aí, a saúde corporativa cada vez mais maduro, querendo dados. Os núcleos de saúde deixaram, muitos deles, de ser medicina ocupacional, viraram gestão de sinistro, saúde, com preocupação de cuidar dos seus colaboradores, entendendo que é daí que vem todo o vínculo com a empresa. Então, eu acho que são conversas excelentes da gente ter e tocar nos próximos eventos. Mas aí a minha estrelinha fica para o RES. Meu incômodo grande é futuro sem ter registro eletrônico de saúde, como? Né? E todo mundo perguntando a mesma coisa 1000 vezes para o paciente, isso é estratégico, isso é eficiente, isso é bom atendimento, enfim, é tanto a se falar e tanto a se, né, e a se fazer ainda. Tá. Obrigada, Sheila. Ademar. Olha, eu vou trazer rapidamente duas questões. A primeira, em relação ao paciente. Eu acho que todo paciente, né, que ele tem que estar no centro de toda essa discussão, porque se não tiver, a gente não vai conseguir avançar. Ele tem um problema e ele precisa ter um bom desfecho, né? Ele não precisa só de acesso, ele precisa ter um bom desfecho. E o bom desfecho, ele depende de uma tomada de decisão assertiva, que depende de uma capacidade de curadoria, que depende da disponibilidade de dados para essa curadoria. Quando os hospitais começaram, né, os hospitais eram para pobres, né, viajantes, indigentes e por exército, né, ou seja, quem estava fora, quem tinha recursos era atendido em casa, com os médicos em casa, etc. Por quê? Os dados estavam ali, em casa. Quando os hospitais passaram a se desenvolver com equipamentos e estruturas eletrônicas, etc., o dado migrou para o hospital, né? Então, você só podia tomar decisão porque precisava dos dados que estavam sendo gerados ali dentro do hospital. E agora, com a tecnologia, com a computação em nuvem, com a internet, isso mudou de novo. De novo, a gente está evadindo esses dados do hospital, mas de uma maneira extremamente desorganizada. Então, acho que esse é um grande desafio. Eu gostei muito do que trouxe o Sacomani na fala e o Endrigo, e eu sou também militante disso aí, trabalho nisso também. E a segunda questão, no curto prazo, melhorar o resultado dos hospitais, o resultado econômico dos hospitais mesmo, para que eles possam investir em tecnologia, inovação, etc. Hoje, você consegue definir onde estão os médicos que mais executam determinados serviços que têm afinidade melhor com aquele hospital. Você consegue georreferenciar em volta do hospital. Você sabe onde estão os convênios e as empresas que têm os melhores convênios. Você consegue fazer isso hoje. Você consegue saber quais são as empresas que estão crescendo, que são empresas potenciais, para você parcerizar diretamente com o hospital e tirar o excesso de intermediários que a gente tem hoje nessa relação, né? E fazer que o hospital, que é
hoje, para a maioria das pessoas, quando tudo dá errado, as pessoas procuram o hospital, né? Então, é uma linha de segurança. Muitas pessoas têm planos de saúde por causa dos hospitais. Então, eu acho que a gente precisa ter essas duas, esse foco no paciente, mas o foco no resultado do hospital, né? Eu tenho trabalhado muito nos últimos anos nisso, assim, criar ferramentas que melhorem o resultado financeiro no curto prazo do hospital, para que a gente possa incorporar isso, todas essas tecnologias e inovações de uma maneira mais organizada e sustentável, né? Então era isso. Obrigado pela oportunidade, Tânia. Eu que agradeço. Bom, eu queria só o Renato e o Wellington para terminar. Vamos, se vocês puderem esperar mais aí uns 10 minutinhos para a gente concluir, e aí o Cláudio Juliano encerra para nós. Então, Renato, Wellington, eu sei que é muito assunto, mas vamos ser objetivos, e aí o Cláudio faz a conclusão, pode ser? Perfeito. Eu queria reforçar o que o Ademar trouxe. Acho que tem que pensar também como é que a gente fecha as contas, porque, afinal das contas, é isso que vai importar, né? Especialmente agora no curto e médio prazo. Acho também que a gente tem que caminhar o que os hospitais, a área privada, começou a perceber nos últimos anos, que é investir na medicina preventiva, né? Eles o nomeiam como saúde populacional, o que no SUS se chama de saúde comunitária há muito tempo e tudo mais. Acho que precisa de integração, mas também de uma coisa que é importante, também premiar o usuário e o paciente, enfim, o cliente, que ele segue o tratamento de algum modo. A gente podia pensar em modelos de que a gente pudesse também reconhecer as pessoas que seguem e gerar neles uma corresponsabilidade sobre o seu cuidado. Porque também é importante, como o colega Érito tinha dito, né? Várias tecnologias básicas não são colocadas à população no geral. E isso faz com que as pessoas deixem para o final das contas procurar os hospitais e já às vezes é tarde demais, né? Então isso carece o sistema. E aí eu queria terminar falando que a Barbara Starfield já falava disso, que a atenção primária e a saúde preventiva pode ser responsável de resolver os casos até 85% das vezes, né? Então é isso. Muito obrigado pelo convite. Érito, por favor. Queria agradecer mais uma vez, Tânia, a oportunidade. E assim, Emerson, eu iria fazer uma fala rápida, corroborando com o que a Sheila falou. Eu acho que a gente falar de inteligência artificial, de deep learning, etc., e você não tem insumo para alimentar os modelos, realmente é um grande desafio hoje e nos coloca numa situação muito peculiar, né? Se olhar e falar, caramba, como é que eu sei como fazer, mas se eu não tiver a ferramenta, né? Aquele profissional é um pintor que não tem a tinta para pintar, né? Então não faz sentido. Mas eu queria finalizar com uma provocação para a gente pensar, né? Tem um provérbio africano que eu gosto que diz para a gente que se você quiser ir rápido, vá sozinho, né? Se você quiser ir longe, vá com muitos. E a provocação é até que ponto, em que medida a gente está perdendo esse ambiente colaborativo para utilizar a nosso favor e pensando em chegar rápido, quando que a gente, na verdade, o futuro de um hospital digital, né, um hospital do futuro, na verdade, ele é um hospital eminentemente colaborativo. Queria agradecer a todos, muito obrigado aí. Cláudio, com você. Bom, fecha aí para nós. É isso aí. Eu acho que captei alguns pontos aqui importantes, especialmente dessa necessidade de ter um repositório central, um RES ou qualquer coisa que possa nominar essa possibilidade de garantir a continuidade do cuidado, compartilhamento de dados clínicos. Mas também a gente já vê que isso é uma realidade, seja no exemplo que o Endrigo deu, ou mesmo olhando a própria RNDS, Rede Nacional de Dados em Saúde, que é uma realidade no nosso país, né? Hoje, os nossos dados de COVID, vacinas em especial, já fazem uso dessa infraestrutura, já há uma interoperabilidade. Então, eu acredito que esses desafios que a gente falou aqui, de conseguir concretizar isto, né, estamos na rota para acontecer, né? Nós vamos conseguir, né? Estou com uma visão hoje muito mais otimista, escutando todos vocês, certamente, a gente está nesse caminho, no privado, no público, aí a gente vai ter dado, vai ter informação, vai melhorar a assistência ao paciente, e aí sim, a gente chegou no futuro dos hospitais. É isso aí.
Fábio, Matheus, vocês queriam fazer alguma colocação, Armin, para encerrar? Na verdade, só agradecer a oportunidade de ouvir a todos. Então, muito bom mesmo ouvi-los e bom compartilhar essa troca de experiência e de desafios. Obrigado a todos pela participação, por colaborar. E vamos em frente para levar os nossos hospitais para o futuro, né, e trazer o futuro aí para eles. Também quero agradecer, ouvimos bastante, foi muito rico essa discussão com vocês. Obrigado. Fábio? Obrigado a todos. Acho que essa discussão foi super rica, né? Não só de tentar vislumbrar que pode ser um hospital do futuro, né? Mas como que é o futuro dos hospitais. E o futuro dos hospitais é algo que a gente constrói juntos, né? Então, acho que essa questão de que a gente pode influenciar como vai ser no futuro, acho que foi bem interessante escutar as diferentes perspectivas de vocês. Assim. Agradeço bastante. Bom, obrigado a todos. Eu acho, Fábio, que a gente sai daqui com uma lição de casa. A gente vai ter que realmente fazer uma extensão desse evento, porque é muito assunto importante para a gente, né, em 1h30. Acho que é legal a gente pensar em fazer um e-book, sabe, colocar essas pessoas que estão aqui representando essas instituições e as suas experiências para escrever, né, essas boas práticas, para a gente colaborar com o mercado, com o setor, né, eu te ajudo nisso, a gente faz esse papel, e agradecer à indústria, né? Eu acho que assim, a indústria tem um papel importantíssimo, né, de conscientizar o mercado, e quando a indústria traz isso como vocês estão trazendo para nós, né, não ficar só no bastidor, né, você está aí realmente entendendo como é que, de fato, você pode melhorar essa questão de dado, fazer a gestão do dado. A gente fala tanto disso, né, na área de saúde, né, o que fazer com o dado, né, tem tanto dado, na verdade o dado está aí, mas a gente não sabe fazer direito a gestão desse dado, como a gente consegue melhorar os processos, e principalmente inserir aquilo que a Sheila bem falou, que eu sou uma pessoa que levanta a bandeira, né, até porque eu estou lá no IBRAVES, a gente trabalhar mais entrega de valor em saúde, e esse tema valor em saúde é para toda a cadeia, né, tem que gerar valor para todo mundo, né, é o paciente, é o médico, é o gestor, é o hospital, a operadora, a seguradora, o contratante, a sociedade toda tem que perceber que a gente está trabalhando para isso, né? Agradeço o Cláudio, né? Eu sei que a Folks e o Modelo Enhan tem ajudado muito, né? A gente trazer essa maturidade de TI para os hospitais. A gente olha 10 anos atrás, qual era o cenário, e a gente fica feliz que a gente conseguiu avançar, mas a gente tem ainda uma jornada grande, eu conto com vocês, estou também à disposição para a gente pensar juntos de que maneira, principalmente com as associações médicas, tá, Endrigo e Ademar, como é que a gente pode trazer eles mais perto, engajando eles para a gente poder entregar mais valor em saúde para todo mundo. Muito obrigada, boa noite a todos, um bom descanso e até breve, muito breve. Muito obrigada, Tânia. Obrigada, pessoal. Boa noite, super pessoal. aprendizado. Boa noite, Boa noite. tchau. Obrigado, pessoal. Tchau. Boa Boa noite. noite, pessoal. Obrigado. Foi um prazer. Tchau, tchau. Prazer. Tchau, tchau.